Horizonte, um projeto que ela tem com mães, e eu tive a oportunidade de conhecê-la e trabalhar junto com ela, é uma bênção. Trabalhamos também no Estado, Minas Gerais, nós oramos pelo Estado de Minas Gerais, desde quando começou a pandemia, Estamos orando até hoje e cremos que Deus tem ouvido o nosso clamor. Se coloque de pé, você que pode, vamos abençoar. Ela já é abençoada, nós vamos declarar mais sobre a vida dela, para que Deus possa usá-la para falar aos nossos corações, amém? Em nome de Jesus. Pai amado, santo, soberano, nós colocamos diante da tua presença a vida da missionária Eunice, Pai. Essa mulher que se dispôs a ir lá de Belo Horizonte para vir e trazer a tua palavra. Pai, eu sei que o Senhor colocou uma palavra no coração dela. Eu peço que ela tenha total liberdade do teu Espírito Santo para liberar essa palavra para as nossas vidas, para os nossos corações, para este lugar, para essa igreja, Pai. Que o Senhor use ela conforme o desejo do teu coração. Que o Senhor faça, Senhor, aquilo que está proposto no coração do Senhor em nossa vida. Pai, que a unção do teu Espírito seja sobre a vida dela. Que ela tenha, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, total liberdade para, em nome de Jesus, ser usada pelo teu Espírito Santo. Ó Pai, fala através desses lábios. E que em nome de Jesus o Senhor toma a tua casa, toma a sua família, toma tudo aquilo que pertence a ela, guardando, protegendo, livrando de todo e qualquer mal. Nós ministramos sobre a vida dela a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Pode se assentar. Que bom conhecer mais uma parte do povo de Cristo. Que bom poder estar aqui para trazer o recado em nome de Deus, com certeza. Eu sei que Deus quer falar comigo também. E eu louvo muito a Deus, por essa oportunidade de estar aqui. Agradeço a pastora Mônica, uma mulher também muito abençoada, que desde o primeiro dia recebeu o chamado de Deus e nós estamos vivos. Aleluia! Porque nós cremos na mãe que não desiste, no pai que não desiste. Nós cremos no poder de Deus. Amém, queridos? Eu sou de Belo Horizonte, da Igreja Batista Príncipe da Paz. Pastor Antônio e pastora Cândida, pastores que eu amo muito, pastores que eu já estou com eles desde a minha conversão, há 23 anos, do qual o Senhor me chamou, me tirou de um lamaçal. E se eu hoje estou aqui para falar com vocês, é porque eu tive uma mãe que não desistiu. Porque vocês estão hoje diante de uma missionária, de uma mulher que teme a Deus, de uma mulher que disse para o Senhor: eis-me aqui. E Ele tem me levado a muitos lugares nesse Brasil, justamente porque eu disse que eis-me aqui. A minha mãe, ela orou por mim durante muitos anos. Vocês estão diante de uma missionária. E missionária porque ela orou. Porque antes eu era uma alcoólatra. Eu era uma viciada. Viciada em jogos de carteados. Viciada em bebidas. E quando a minha mãe orava, eu tinha um bar que era um point do bairro, onde todo o pessoal do bairro ia para lá todas as noites. E do outro lado é a casa da minha mãe. Ela não está viva, mas é a linda casa, Sempre é a casa da mãe. Eu vou na casa da minha mãe. E é uma casa de 2 andares, onde ela estendia sua mão e ficava orando por mim. E eu, na minha ignorância, glória a Deus, que a palavra diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância nossa.
O que eu fazia quando ela estendia as mãos era soltar uma baforada de um cigarro e levantar uma latinha de cerveja e perguntar se ela queria. Eu estou falando isso aqui hoje, para a glória do diabo. Mas é a glória do Deus poderoso, do Deus soberano sobre todas as coisas. Então eu quero que vocês guardem isso. Se eu, missionária Eunice, estou aqui hoje, é porque eu tive uma mãe que amou. Esse tema é um tema muito forte. Quando a pastora me passou, eu vi que tema forte. Glória a Deus para aquela que recebeu. Glória a Deus. Mães que não desistem. A identidade da família. Vocês já pararam para pensar nos dias de hoje a responsabilidade de nós hoje estarmos falando aqui da identidade da família? De falarmos aqui da mãe que ora. Queridos, a identidade da família está em Deus. O nome família, ele pertence, ele foi constituído por Deus. Por isso nós vemos os ataques do inimigo. Por isso nós estamos vendo como Satanás ele tem tentado destruir as famílias. E hoje, nesse dia de hoje, nesse mês de hoje, nós não estamos isentos disso. Pelo contrário, a nossa luta está muito grande. Não está fácil para aquela que é mãe, que ora, para aquele que é pai, que ora, para aquela que é avó. Nós temos aqui mães que oram. Manda sua mão para mim. Nós temos aqui vó que ora. Tias, irmãs. Então eu quero te dizer que essa palavra é para mim e para você. Eu tenho certeza que o que Deus vai falar aqui hoje vai me dar também alguns conceitos para vocês. Ele estende esta palavra, família, para o homem e para a mulher. Ou seja, a identidade do esposo, mais a identidade da esposa, mais filhos, se torna família. Mas o inimigo quer destruir isso, você sabia? A nossa luta tem sido muito grande. Eu vinha conversando com o Rodrigo, com um rapaz que foi pescar, e ele falando que ele foi lá na igreja da pastora quando eu fui lá, muito tempo. E aí ele me deu a oportunidade de estar falando do meu ministério. Eu sou serva amada do Senhor. Em processo de santificação. E quando eu disse, eis-me aqui, Senhor, eu não sabia o que ele tinha para mim. Mas eu sabia que eu queria. Amém. Eu sabia que eu precisava estar dizendo isso ao Senhor. Hoje eu vejo que não é todos que têm a coragem, não de dizer isso aqui, mas de obedecer aquilo que ele pode fazer. O meu ministério não é fácil. Eu hoje tenho um ministério que muitos não querem nem falar dele, nem ouvir falar. Evitam falar. Mas ele existe. E ele está crescendo. Justamente porque nós temos nos amado. Eu sou intercessora, eu sou conselheira e eu sou missionária, ungida primeiro por Deus. Amém. Recebi esse título ainda no Nordeste, quando eu estava lá trabalhando com famílias. E fui ungida pelos meus pastores no altar de Deus. Amém. Então eu tenho uma propriedade de poder falar com vocês do meu chamado. Hoje, eu trabalho também com uma área que ninguém quer trabalhar, que é a área da
pastor, traga alguém para falar disso aqui. Pastor, vocês precisam saber lidar com isso. Muitas das vezes eu escuto. Vocês estão me escutando, Senhor? Amém. Eu acho que está dando uma... Não, tá. E muitos pastores falam comigo assim: não vamos trazer problema para dentro da igreja, não. Mal sabe esse pastor que o problema já está dentro da igreja. Então eu queria falar um pouco com vocês. Gostaria que vocês abrissem comigo no livro de Efésios. Aleluia. Vamos ver um pouco daquilo que Deus me chamou para fazer. E eu tenho certeza que tem gente aqui que Deus também está chamando e quer te adestrar enquanto Ele tem adestrar. Efésios capítulo 3. Efésios 3. Se você pudesse prestar uma referência ao Senhor, eu gostaria que você ficasse de pé. Porque esta palavra de Deus é algo que nós temos que ler com reverência. Porque o nosso manual é através desta palavra que nós temos uma vida sadia, sabe? Temos uma vida de sabedoria. Efésios 3, nós vamos ver o versículo 14 e 15 que diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. O versículo-chave nosso é o versículo 14. Por esta causa, diz: me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus, porque queremos te ouvir. Que o Senhor traga, Senhor Jesus, através dos meus lábios, um recado do teu trono para esta igreja. Que o Senhor fale comigo primeiro, Senhor. Pai, nós repreendemos agora toda ação do inimigo querendo dispersar, querendo nos tirar a atenção, meu Pai. Ó Deus, que a nossa mente possa estar cuidada ao teu recado. Fala conosco, Senhor. Que nós todos aqui possamos dizer: eis-me aqui, para aquilo que o Senhor quer nos chamar. Pai, tem tantas pessoas precisando lá fora, Pai. Tem tantas pessoas precisando de socorro, precisando deste milagre que nós cantamos a Ti aqui agora, Pai. Que nós, Pai, possamos ser usados por Ti. Usa-nos, Senhor, com poder, com graça e com sabedoria na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem aceitar. Por essa causa, me ponho de joelhos perante o Pai. O apóstolo Paulo estava, quando ele disse essa frase, ele estava se referindo ao Evangelho do nosso Senhor. Por essa causa ele estava se colocando de joelhos. Foi a primeira viagem missionária para Efésios que Deus mandou ao apóstolo Paulo. E olha que a igreja que ele encontrou lá não é muito diferente da que nós estamos hoje. Ele encontrou um povo idólatra. Ele encontrou um povo passando por decepções, por tristezas, não sabendo a direção que tomar. Infelizmente, nós estamos assim. Não sei aqui, mas nós da minha igreja temos passado por isso, tendo que buscar essa direção do Senhor. Estamos vivendo momentos difíceis. Paulo, ele escreveu essa carta aos irmãos de Efésio, quando ele estava preso. Ele se confrontou com a religiosidade daquele povo. E eu quero falar com vocês uma coisa. A finalidade dessa carta de Paulo aos Efésios foi fazer com que os seus servos, com que aquelas pessoas que ele estava treinando para pregar o Evangelho,
para conhecer o Evangelho, que essas pessoas, elas se mantessem firmes. Essa foi a intenção de Paulo ao escrever essa carta. Queridos, Paulo ensina sobre a unidade, sobre a salvação pela graça, sobre a nova vida com Jesus. Paulo ensina sobre a santidade. Paulo ensina aos Efésios sobre a batalha espiritual. E ele ensina sobre a perseverança na oração. Ele ensina sobre as mães que não desistem. Aleluia! Eu não sei se vocês estão entendendo que essa carta de Paulo, quando ele escreveu essa carta, eu entendi, sei que vocês vão entender. Paulo mostrou a todos eles que eles eram cordeiros, que eles eram co-participantes às promessas de Deus, aos milagres de Deus, pois era algo, queridos, que o diabo queria roubar deles. E hoje nós não estamos livres desses ataques do diabo. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido o que eu ouço quase que diariamente. Pessoas que querem desistir dos seus entes queridos. Não tem jeito. Não tem jeito. Ai, eu já cansei. Ai, eu não vou orar mais porque Deus quis que fosse assim. Queridos, queridas, eu sei que aqui tem mães, homens, pais que não desistem de orar. Que não desistem, sabe por quê? Porque conhece o grande eu sou. Conhece o soberano sobre todas as coisas. Conhece o Deus que pode todas as coisas. E Paulo sabia disso. Paulo queria mostrar para aquele povo que eles não podiam desistir, que eles tinham que perseverar. E nós também precisamos disso. É verdade. Não deixe o diabo roubar a tua herança, queridos. As promessas que Deus já te deu. Toma posse delas. São mais de 8.000. Se você conseguir tomar posse de 5, 10, você já pensou que mudança você teria na sua vida? Eu tomei posse da minha, de todas as promessas que Deus me deu, desde 23 anos atrás, quando eu me converti. Quando eu fui liberta das drogas, das bebidas, eu fui liberta dos jogos a valer. Queridos, eu sentava numa mesa na sexta-feira, à noite, e eu levantava segunda-feira de madrugada porque eu tinha que bater cartão de novo. O diabo me deu um bar muito grande, do qual a primeira coisa que eu fiz nele foi salão, o tamanho dessa igreja, para que eu pudesse permanecer nos meus vícios. Eu tive a graça, a unção de ter um livramento de Deus e de ter uma promessa de Deus na minha vida, ainda naquela época. Eu quero antes te dizer algo. Quando Paulo ele escreve, por esta causa eu me coloco de joelho, nós entendemos que Deus é como se Deus estivesse dizendo: não entregue os pontos. Aleluia. E nem se curve diante das circunstâncias. Porque se nós olharmos para as circunstâncias, se eu olhar para as circunstâncias que vivo
E Deus diz mais quando Ele diz isso. É por esta causa hoje, e por esta causa hoje que você está vivendo, seja ela qual for, eu não sei. Seja o que for que você estiver vivendo hoje, seja um problema nas finanças, seja um problema com o filho, com o esposo, com o irmão, com o vizinho, seja um problema no seu trabalho. Eu quero te dizer, por esta causa, se coloque de joelho diante de Deus, porque você vai obter a resposta. Você vai obter o seu milagre. Porque vocês estão diante de uma mulher que foi liberta, que foi salva. E aí eu te pergunto, meus problemas acabaram? Será que quando eu aceitei Jesus, as minhas lutas, tudo acabou? Não, queridos. E sabe por que não acabou? Porque eu apaixonei por Jesus. Porque eu apaixonei pela obra. Eu adoro esse Deus maravilhoso. Porque eu amei Deus de tal maneira que eu me desfiz de muitas coisas. Que eu deixei muitas coisas que para mim eram um prazer. Mas era um prazer só para mim. E prove a Deus um dia. Eu já com 39 anos de idade, com duas filhas lindas, que foi o que eu pedi a Deus, eu mais meu esposo, duas meninas, eu já com duas meninas lindas, crescidas. Prove a Deus um dia me conceder também a graça de ser mãe mais uma vez. E me deu um filho varão. Um menino do qual a minha irmã, já evangélica, que também orava por mim, 9 meses, pastor. Essa mulher passou a mão na minha barriga. E ela dizia a mesma frase todos os dias. Esse menino vai ser do Senhor Jesus. Eu dizia, vira essa boca. Eu não quero filho crente. Eu não queria ser crente. Ai, os crentes pararam de fazer oração na minha casa. Eu não queria, gente. Tomava todas nesse dia para poder receber os crentes. E deixava eles lá, joelho fechado, orando, saía, atravessava a unha, tomava unha e voltava. Não pense você que eu estou contando isso aqui para dar glória a Deus. É só para você saber quem é esse Deus que você serve. É só para você entender que vale a pena você ser uma mãe, você ser um pai que não desistiu. Porque a minha mãe não desistiu de mim. As minhas irmãs não desistiram de mim. Mas o diabo desistiu. Porque ele viu que ele não tinha mais poder sobre ele. Meu filho cresceu. E aquela mulher que dizia que não queria filho crente, quando ele fez 2 meses, a minha irmã resolveu levar ele para a igreja. E ele, aos 2 anos de idade, foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica. Porque ele ia receber a Bíblia do bebê e aí me obrigaram a ir na igreja. E eu fui. E nesse dia eu não sabia nada, não sabia que palavra falar, não sabia que podia falar bem, eu não sabia o que falar. Mas hoje eu sei que ele era um pastor, chegou perto de mim e disse: esse menino vai ser um pastor. Eu não sabia falar bem, mas a minha irmã que estava do lado disse. E ele cresceu. Aos 5 anos de idade, Daniel começou a pregar nas igrejas. Ele pregou em várias igrejas na cidade de Sabará, que é a igreja onde ele nasceu, onde eu morava. Ele pregou em várias igrejas de Belo Horizonte com 5, 6 anos de idade. Tinha uma sabedoria que aos 6 anos ele me levou para a igreja de Deus. Esse menino pregava dentro de casa o dia inteiro. Ele andava com a Bíblia debaixo do braço pregando. Para os mosquitos. Mas ele pregava. E um dia ele pregou para mim. E a frase que ele usou eu não esqueço até hoje. Ele disse assim, ficou lá pregando. E eu antigamente, né, acho que eu sou mais velha aqui, né? Antigamente o prazer nosso era macarronada
E eu lá assistindo o Silvio Santos, tomando a minha cerveja, e o menino pegando lá em cima da cama para mim. E um dia ele disse para mim: mamãe, vamos na igreja. E eu falei: igreja? Eu tô caçando, sabe que igreja de crente? Não, ele estava indo na igreja. Tinha 2 meses que eu tinha mudado para Belo Horizonte. E ele já tinha ido para a igreja, ele e a irmã mais nova dele ganhou para Jesus, também que estava indo para a igreja. E ali o Daniel virou para mim e disse assim: mamãe, se você não for para a igreja comigo, nunca mais eu entro numa igreja. Irmãos, eu tomei um susto naquela hora. Eu dei um pulo e eu disse para ele: que isso, menino? Nem que seja na igreja católica, crente, espírita, mas você tem que ir para a igreja. E levantei e fui arrumada para a igreja. Foi a primeira vez que eu entrei no meu igreja. E eu confesso para vocês que no domingo seguinte, aliás, eu entrei para a igreja, não está na gente. Porque se você falar que tomou uma cerveja, não é mentira. Hoje eu sei disso, mas antes eu vivia socialmente. Eu tomava, vocês imaginaram. E eu sozinha tomava 20 cervejas no domingo. Não ficava tonta não, irmão. Porque o diabo não é que tomava aquela cerveja. É o diabo que me direcionava. E aí eu lembro que quando eu fui na igreja no segundo domingo, quando eu coloquei o pé na igreja, eu olhei para trás. Eu falei: engraçado, essa semana eu não bebi, essa semana eu não fumei, essa semana eu não joguei. Eu jogava todos os dias no bicho 4 vezes ao dia. Eu sonhava para jogar no bicho. Eu ia para uma casa lotérica, era 100, 180 reais naquela época, há 23 anos atrás, porque o diabo ele te dá. Mas também você não tem nada. Não tinha nada. E aquele dia, quando eu pus os pés na igreja, eu não tinha bebido, eu não tinha fumado, eu não tinha jogado. E no terceiro domingo, eu levantei as minhas mãos para Jesus. Eu acho que eu nem preciso falar da transformação. Daquele dia na minha vida. Eu comecei a orar incessantemente. Eu comecei a ler a Bíblia, porque eu achava que meu filho com 6 anos já tinha lido a Bíblia toda. Por que eu não podia ler essa Bíblia? E aí você sabe quando é que você começa a ler a Bíblia, porque é, né? Você lê e não entende nada. Aí você desanima. Aí você volta, você lê e não entende nada. Mas é porque eu ainda não entendi que eu precisava ter o Espírito Santo. Eu não entendia muito isso. Mas mesmo assim eu comecei a ler a Bíblia ainda naquela época. Enfim, sem entender nada. Mas eu li a Bíblia. Aí eu resolvi ler a Bíblia de novo para que eu pudesse entender. E foi aí que eu entendi que aqui estava toda a direção da minha vida. Como diz Jeremias 10:23, não é do homem os seus passos, é do Senhor. Aí eu comecei a tomar posse. Querido e querida, eu quero te dar essa vida. Você quer ver mudança na sua vida? Você quer ver mudança na sua casa? Você quer ver mudança na vida do seu filho, do seu esposo? Está aqui, ó. Todo o manual que você precisa está aqui. Porque eu comecei a viver, gente, versículos bíblicos. Eu comecei a trazer para a minha vida versículos bíblicos. Mas isso não isentou o diabo de manipular, o diabo de fazer ciranda dentro da minha casa. Sabe por quê? 1 Pedro 5,8 diz assim: o diabo, vosso adversário, está ao teu redor, como um leão no crepúsculo, aguardando, só aguardando uma brechazinha para ele devorar. Eu quero te alertar, família. Qual a brecha que você tem dado dentro da sua casa? Será que é uma oração? Será que é falar mal dos pastores, falar mal dos irmãos?
Será que é julgar, criticar o seu filho, seu esposo? Hoje no meu ministério, no Projeto Gerar, eu trabalho com vários grupos no Brasil e fora do Brasil. Nós temos gente no Canadá, na Angola, nos Estados Unidos, no Texas, no Japão. Tenho 3 filhas lá no Japão que estão querendo me levar lá para passear. Sabe por que isso? Porque eu resolvi atender o chamado de Deus. Eu não olhei para as circunstâncias e não olho. Até hoje, foi o que eu disse aqui para vocês. Nós não podemos olhar para as circunstâncias, porque se eu olhar, eu não estaria. Ah, mas a sua vida virou uma de rosas, missionária. E quanto mais eu vi que os problemas vieram, quanto mais eu vi que o diabo estava vindo para cima de mim, mais eu glorifico o Senhor, mais eu agradeço a Deus, porque isso significa que eu estou próxima, que eu estou chegando mais para perto dele, que eu estou tendo mais intimidade. Eu quero te dizer isso. Se você está tendo essa luta, se você está tendo dificuldade, se está tendo problema dentro da sua casa, das suas finanças, sabe por quê, queridas? Porque você está mais próximo de Deus. Porque Ele está agradando de você com o céu. No ano de convertida, louvando a Deus, buscando esse Deus, o meu marido, um homem maravilhoso, um casamento que eu vou falar com vocês. Hoje eu cuido de mais de 80 mulheres no WhatsApp do Brasil inteiro em relação a casamento. Ai, que histórias! Nenhuma delas chega aos pés. Nem problemas que elas enfrentam hoje. Queridas, eu tinha um marido maravilhoso, um homem de Deus, sem conhecer Deus. Esse é o homem. Um homem que sabia levar a provisão para dentro de casa. Um bom pai, um bom esposo, trabalhador. E com um ano de convertida, aquele que passou a habitar dentro de mim não quis mais que eu fosse enganado. E aí meu marido resolveu sair de casa porque eu me converti. Dá para perceber qual foi a minha escolha, Deus ou eu. 22 anos ele saiu de casa. Sofri? Vocês não têm noção, 8 anos. Sabe o que é 8 anos? Você chorar, você batalhar, você marchar, e você quer de novo, eu quero de volta, porque isso, Deus. Enquanto eu estava no mundo, Ele estava do meu lado. Ele me ensinou a beber, Ele me ensinou a fumar, Ele me ensinou a jogar, para ter uma parceira. E quando eu aceitei o Senhor e renunciei a tudo isso, o Senhor veio tirar Ele de mim. Orei 8 anos, irmãos. 8 anos. Quanto tempo tem que você está orando pelo seu casamento? Quanto tempo tem que você está buscando de Deus a libertação do seu filho? Eu quero te dizer uma coisa, Deus já te respondeu. Porque eu orei 8 anos, porque eu não queria ouvir a voz de Deus. Não queria. Sabe por quê? Porque às vezes você vai pedir um conselho a uma pastora ou a uma missionária, que no caso muitos me procuram, e aí você pensa que eu vou te falar o que você quer ouvir. Eu vou falar o que Deus me dá, eu vou falar com você o que você precisa de ouvir. E assim é o Deus que nós temos. Ele te dá a resposta. Para de falar que Deus não te respondeu. Porque Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Ele é um Deus da verdade. Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus que quer intimidade com você. E Deus falou comigo no princípio, irmãos. Mas eu não queria ouvir Deus. Não, eu quero. Eu largo o Senhor, mas eu quero meu marido de volta. E foram 8 anos Deus falando comigo.
E aí sabe o que Deus fez, meus irmãos? 5 anos depois dessa luta, Deus me trouxe uma vida de volta. Existe na palavra de Deus duas vontades. A vontade soberana e a vontade permissiva. Deus permite muitas coisas por sua causa. E Deus teve pena de mim. Eu falo isso hoje. Chorava demais, eu quero, igual criança. Deus trouxe de volta. Um dia eu estava no culto. Eu sempre sentei assim, ó. Eu sou fominho da palavra. E aí meu pastor, acabou o culto, meu pastor me chamou e falou assim, mãe, isso. Você deve estar sem entender, né? Eu falei, o que, pastor? É alto para mim, com malas e com isso. Ele já me comprou, ele quer voltar para casa. Glória a Deus! Deus vai me pagar. Porque Deus falou que não, mas eu queria, Deus trouxe. Queridos, ele descemos a rua, eu e os 3 meninos. E ele falou assim, quando chegar em casa nós conversamos. Sentamos numa mesa. E ele falou conosco. Ó, eu vou dizer. Mas quero dizer para vocês que não mudou nada não. Vou continuar sendo o mesmo. Não vai mudar nada não. Não, beleza. Bem. Você deve ter falado beleza, né? Quantas respostas podiam beleza? Quantas vezes você deve ter falado assim, não legal, beleza. Não, pode deixar Deus comigo. E quantas coisas deram errado na vida de vocês? Porque deu tudo errado na minha vida. 1 mês depois, quem estava juntando as malas dele, pronto do lado de fora, foi eu. 1 mês. Porque ele fez o que ele falou. Na segunda-feira ele foi trabalhar e chegou 11 horas em casa. Na terça-feira ele saiu e não voltou. Só voltou na quarta. Na quinta, na sexta. E foi 1 mês. Até que eu refleti qual era o querer de Deus. Bom, foi embora. Sou a mulher mais feliz dessa terra, sabe por quê? Hoje eu sou livre, há 22 anos. Embora ainda casada com ele. Ele não quis me dar um divórcio de tão bom como eu era. Para que eu tivesse todos os direitos de esposa. Para que eu tivesse convênio médico. Sabe? Tudo que vocês imaginam. Bom, e como eu não estava interessada em casar de novo, porque eu tinha uma criança, uma menina de 13, uma de 14 e um menino de 6 anos dentro de casa. Há 22 anos, não estava no auge que está tendo no diabo hoje em relação à sexualidade. Mas Deus já tinha tocado isso. E eu não queria todo homem dentro de casa. Então eu deixei. Não quero você, não quero você. Eu não vou correr atrás, principalmente por causa dos princípios bíblicos. Hoje nós somos grandes amigos. Ele frequenta a minha casa. E hoje, depois das 300 mulheres que ele teve, ele está em uma agora, que eu oro para que continue, para ele ter alguém para cuidar dele. Né? Mas ele era um adúltero e eu não sabia. Durante 19 anos de casado, ele veio me confessar depois que saiu de casa, e desde os 3 meses de casado que ele estava. Mas eu não tinha Jesus, então tudo faz. O diabo estava aproveitando disso. E eu era feliz. Ou eu achava que eu era feliz. Quando você tem um encontro com Deus, você passa a ser templo do Espírito Santo. E nada fica, menina. Eclesiastes 12:14. Deus trará juízo tudo que está em oculto. Sendo bom ou sendo mal. E assim Deus fez na minha vida. E assim Deus faz na sua vida. Oh, aleluia, Jesus. E aí eu comecei a criar os meus filhos. Não foi fácil. Porque no mesmo mês que ele saiu de casa, eu pedi o meu emprego. Eu sempre fui metalúrgica. E eu pedi meu emprego para metalúrgica. E não foi fácil, queridos. Mas eu já tinha aquele que me sustentava. Eu já tinha aquele que governava a minha vida. Porque quando eu me converti de verdade. Eu ia na igreja de manhã, de tarde e de noite. Eu era o tempo da igreja. Eu não podia ouvir o louvor que eu estava lá. Resumindo para vocês, meu filho cresceu. Eu servindo a Deus. Eu me entregando ao Senhor. Sempre trabalhei com ação social, sempre gostei
de visita. O projeto geral hoje ele trabalha com visita a famílias. Hoje nós cuidamos da ovelha 99, nós cuidamos da 100ª ovelha e nós cuidamos da 101, aquela que nunca ouviu falar de Jesus. Mas eu tinha as minhas ovelhas dentro de casa para cuidar. Então não foi fácil para mim. Com 14 anos de idade, 15 anos, Daniel saiu da igreja. E eu não tive a sabedoria. Porque quando eu falava, Daniel, vou para a igreja, não vou não, vamos Daniel, não vou não, mãe. Azar seu, eu estou indo. Não faça isso, pai. Não faça isso, mãe. Seja perseverante, não desiste. Se um filho seu, se um neto seu falar que não quer ir na igreja, insista, porque você tem autoridade sobre a vida dele. Enquanto estiver na sua casa, você tem autoridade. Não desista do seu filho, não desista da sua filha, do seu neto e nem do seu esposo. Insista, olha, por essa causa se coloque de joelhos. Eu não fiz isso, eu não tive essa sabedoria. Aos 15, Daniel saiu da igreja. Aos 18 anos, Daniel chegou para mim. E veio, aliás, a irmã dele, ele contou para o pai e para a irmã. E eles me chamaram no quarto para me dar a notícia. O Daniel estava tendo a MS, ou seja, a atração pelo mesmo sexo. Menino que tinha a promessa de ser um pastor. Menino que pregava, que ganhou alma, gente, para a igreja, para a minha igreja, vocês não têm noção. Nós tínhamos rua do lazer, as crianças ficavam no pula-pula. Daniel ficava de mesa em mesa, com 6 anos de idade, pregando o evangelho. E ele chamava as pessoas para ir no culto no domingo e as pessoas iam. Até hoje tem aulas na minha igreja que o Daniel ganhou a minha alma. Daniel ganhou a alma das 2 irmãs dele. Daniel ganhou muita gente. Mas a falta de sabedoria de uma mãe. Eu achei esse tema forte por isso. Mães que não desistem. A minha mãe morreu com 3 anos de idade, porque ela teve mal de Alzheimer. Mas ela teve o privilégio de ver essa filha aqui, na presença do Senhor. Mesmo com mal de Alzheimer, eu levava ela para a igreja. Nós éramos 11, hoje somos 10 irmãos. E cada semana eu ficava com minha mãe. E o meu prazer era quando a minha mãe ficava comigo para me levar para a igreja. Porque ela orou. Ela não desistiu. Ela não desistiu. Por isso eu insisto, queridas, não desista do teu filho. Daniel foi para a homossexualidade aos 18 anos. E saiu de casa. Eu fiz tudo errado. Eu coloquei o meu filho contra mim e contra Deus. Não faça isso, queridos. Se você conhece alguém que hoje está cativo na homossexualidade, se você tem um amigo, um irmão, um parente, porque hoje é difícil ter alguém que não conhece alguém que está vivendo essa prática. Infelizmente, o diabo está avançando, porque nós temos recuado. A igreja do Senhor tem recuado. O povo de Deus tem recuado. E eu não sabia. Sabe por que eu não sabia? Porque a igreja não me ensinou. Porque a minha família não me ensinou. Sabe por quê? Porque como eu, eles não sabiam o que fazer. Como eu, eles não tinham noção do que fazer. Porque ele tinha 18 anos de idade, maior de idade. Eu sou dono da minha vida. Eu estou indo embora. E não adiantou as lágrimas de mamãe. Sabe por quê, Deus? Eu fiz tudo. Eu fiz tudo errado. Eu ia lá para Coríntios 6. Olha o que a Bíblia fala aqui. Você vai para o inferno. Você não vai ser salvo. A Bíblia está falando, nem eu não. É Deus que está falando. Deus não ama esse tipo de pessoa. Deus quis, Deus quis. Sabe o que aconteceu? Daniel não me tomava bênção mais para não ouvir. Eu tomava bênção. Eu
eu afastei meu filho de mim. Eu afastei meu filho de Deus. E quando eu perdi o meu filho para o mundo, eu caí de joelhos. E aí eu entendi que por essa causa eu tinha que me colocar de joelhos. Que por essa causa eu estava ouvindo Deus me dizer o seguinte: não desista. Não entregue os pontos. Não entregue Daniel às mãos de Satanás. Por esta causa, se coloque de joelho. Se prostre diante de Deus. Eu perdi mais de 4 anos a convivência com meu filho. Eu perdi o meu filho. Eu perdi o meu filho. Mas aí, missionária, hoje eu pertenço ao ministério chamado Bússola Sexualidade, da Igreja Pires de Curitiba, do pastor Gaspar Paraíso. Uma igreja que tem hoje um ministério. O meu pastor, líder de Curitiba, é o pastor Saulo Navarro. Um homem que viveu na sexualidade durante 12 anos da vida dele. Hoje tem 25 anos que ele está na presença do Senhor, casado, pai de 2 filhos, e foi chamado para esse ministério. Queridos, eu quero te dizer que quando eu fiquei sabendo, quando eu perdi o meu filho, eu tinha ainda comigo um Deus soberano. Um Deus que eu falei com ele assim: vou resolver isso, Deus. E comecei a resolver do meu jeito. Por isso eu perdi meu filho. Eu não vim para a palavra. Eu não tinha ajuda de líderes. Eu não tinha ajuda de ninguém. Eu não tinha ali uma família que pudesse me ajudar, queridos. Mas não os culpem. É porque eles não sabem. Há 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, eu fui dar uma aula online para uma turma de Campinas que estava aprendendo como lidar, como receber na igreja esse povo. E quando eu fui dar essa aula, eu ia falar justamente da igreja, eu ia falar justamente da família. E aí Deus, faltando 10 minutos, Deus me deu uma estratégia. Faça uma pesquisa com a família e com a igreja. Então eu mandei 3 perguntas para a minha família e 3 perguntas para algumas pessoas da minha igreja. E eu perguntei para eles: quando Daniel me informou que era homossexual, o que você pensou? Gente, crente me respondeu: ué, foi uma escolha dele, ele quis. Tudo bem. E quando você viu a minha situação, o que você fez para me ajudar? O que eu estou fazendo hoje, orando também. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Eu quero te dizer, queridos, se você não sabe, pense. Se você não sabe como lidar com uma pessoa que está vivendo na homossexualidade, tem como ajudar sim. Tem como ajudar uma mãe, tem como ajudar uma avó que está sofrendo, que está triste, que está adoecendo, porque a gente adoece, queridos. Nós ficamos doentes da alma com essa situação. Sabe como vocês querem saber? Como vocês podem me ajudar? Faça o que eu fiz. Quando eu entendi que eu só tinha Deus, só Ele como meu mestre, eu comecei a pôr o joelho no chão para cantar ao Senhor. O que eu posso fazer como mãe? O que eu posso fazer como tua serva? O que eu posso fazer como missionária para me ajudar essas pessoas? E ele disse: me peça sabedoria nesta área que eu ajudo. Ele não diz aqui: queres ter sabedoria? Me peça. Não existe ninguém ignorante. Não existe ninguém que não saiba interpretar a palavra de Deus. Porque Ele manda
Se você está aí, eu não entendo a Bíblia, eu não tenho coragem de pegar o microfone. Também não tinha, não. Também não tinha, não. Mas quando você tem um conhecimento, você é mecânico. Você sabe mexer lá em toda a mecânica do carro. Se alguém te pede uma ajuda, note que você vai saber ajudar, certo? Mas se você não sabe, e a pessoa necessita muito de uma ajuda. Deixa eu contar para vocês. Meu primeiro carro foi um Fusquinha. Eu e meu marido compramos. Hoje eu falo que eu vou querer um Fusquinha, não, porque eu já não faço empate. Mas eu falo que eu vou querer um Fusquinha. Do meu jeito. Personalizado. E eu aprendi a mexer naquele Fusquinha, eu e meu esposo, porque o carro dava problema demais na estrada. E o Fusquinha é o carro mais fácil que tem, né, da mecânica. Mas eu aprendi. Porque eu precisava aprender, eu saía com o Fusquinha. Então eu quero te dizer, tem como você aprender a lidar com a homossexualidade. Estuda isso. Hoje, eu faço muitos seminários, eu vou em muitos congressos. Hoje eu estou terminando mais um curso. Lá do curso, que está na internet para todo mundo. Para quem quiser fazer. Hoje eu busco aprender. Eu busco ler na palavra o que a Bíblia me diz sobre isso. O que a Bíblia fala sobre a homossexualidade. Está aqui, irmãos. Está aqui, irmãos. Tudo que você quiser está aqui. Não tem uma coisa da Bíblia, uma coisa que você precisa que não está. Tudo que você precisa daqui. Eu quero terminar falando com você que o meu filho não está dentro de casa. Mas o meu convívio com ele hoje melhorou 100%. Hoje eu recebo dentro da minha casa. Nem todos conseguem fazer isso. Eu demorei 5 anos. Mas hoje eu recebo na minha casa o meu filho e o seu companheiro, que sentam numa mesa comigo. Que isso? Jamais eu vou sentar isso. Quando eu fiquei sabendo, eu não quero ver, nunca chegue perto de mim, e não mentira nas redes sociais sua. Eu não nem falo disso comigo. Eles eu não te amo. Nunca faço de um encontro sexual, de uma mulher, de um trans, de um bi, de um, que hoje você sabe, a ideologia de gênero hoje, a LGBT hoje, não é só LGBT, hoje é LGBT, QI mais P. E você sabe o que significa o P, queridos? Pode dizer, você sabe? Ninguém sabe? Não. Transsexual faz parte da LGBT. Trans, bi, homossexual, lésbico, pan. Hoje eles têm mais de 78, mais de 78 não, mais de 108 ideologias. Hoje é normal ter criança que mais acontecendo isso. Hoje, uma mulher é normal. É normal, existe hoje, tem nome para isso hoje. E eu quero te dizer que não fuja desse assunto. Não fuja, principalmente você, mãe que não desiste, pai, que ora pela sua família, pelos seus filhos. Não fuja desse livro. O P significa pedófilo. Sabe por que eles acrescentaram o pedófilo agora na ideologia? Porque eles acreditam que o pedófilo, ele não é um bandido, um safado que está aí abusando das coisas. Ele é doente e ele precisa de ajuda. Por isso eles estão apoiando eles. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Deus sabe. Tem gente aqui que sabe disso. Tem gente aqui que está vivendo isso com pessoas
pais e mães nos unimos. Porque isso o apóstolo Paulo fez. Quando Deus mandou ele para Efésio, é porque o povo de Efésio estava crentes, estavam se dispersando. Quantas pessoas você conhece que por causa da pandemia estão dentro de casa? Quantas pessoas não voltaram para a igreja? Quantas pessoas que você conhece que desistiu da caminhada? E que você também desistiu de orar com ele? Porque conhece a palavra. Nós não temos essa mania? Vou pregar para fulano, eu já conheço a palavra. Mas deixa eu te falar, ele precisa de socorro. Quando alguém chegar perto de você e falar que está subindo a homossexualidade, sabe o que ele está falando com você? Socorro! Me ajuda! Me ajuda! É isso que ele está falando. É isso que seu filho, que um sobrinho, é isso que eles estão falando com nós. Me ajuda! Porque Deus não me criou. Sabe por que no meio deles tem muitos números de suicídio? Porque você sabe que eles têm um espírito de suicida, todos eles. Meu filho tentou suicídio 9 vezes. Todos eles têm um espírito de suicídio. Sabe por quê, querido? Hoje eu trabalho com os ex-homossexuais. Hoje eu evangelizo pelo curso. Toda quinta-feira nós temos uma equipe que evangeliza o ex. Sim. Sabe por quê? Porque a igreja não sabe cuidar deles. Porque nós não sabemos cuidar deles. Eu aprendi, querido. Porque eu precisava ajudar o meu filho. Eu precisava ajudar aqueles da igreja que estão pedindo socorro. Eu termino a minha fala aqui, pedindo esse, como mães, não desistam. Pais, não desistam. Eu hoje tenho um grupo. Eu hoje trabalho no WhatsApp. Eu hoje tenho um grupo libertando nossos filhos da homossexualidade. São 3 grupos, queridas. Libertando 1, libertando 2, libertando 3. Sabe por quê? Todos os dias eu adiciono uma mãe. Eu adiciono uma avó. E passa. Se não é notícia que você sempre vai ser normal. Eu adiciono maridos. Porque os maridos estão deixando as famílias viver homossexual. Estão deixando seus filhos e esposa. Porque conheceu um homem na internet. Então, querido, desperta. Igreja, desperta. Mães, pais, não desistam de orar. Eu hoje vou concretizar com vocês. Sabe como que eu recebo meu filho? No amigo dele, com 2 amigos. Você tem que ter limite, tá? Você tem que aprender. Você precisa ter limite. Você não pode. Eu tenho mães, como eu falei com vocês, são 3 filhos. Cada um hoje tem 80 mães. Então eu não sei comigo. Sabe por quê? Porque tem filhos que estão dando a mãe para não dela. Estou falando com vocês de cima do altar. Eu não estou mentindo. Tem filhos ameaçando os pais. Quando for com o companheiro dele, o pai não tem certeza. A senhora é sozinha, por que a senhora vai ficar na cama de casa? Eu tenho casos que vocês vão ver você. Se quiserem saber, me procurem. Pode pegar meu número de telefone para você. Que eu vou contar. Eu estou escrevendo um livro, queridos. Eu estou escrevendo um livro para ajudar pais e mães. Pessoas que, como eu antes, não sabiam o que fazer. E empurrei meu filho mais ainda para mim. Eu empurrei meu filho mais ainda para essa vida. Não façam isso. Não parem de orar. Não parem. Eu tenho um grupo hoje que ora para mães que oram para filhos na homossexualidade, mães que oram para filhos, são grupos diferentes, são alvos diferentes, é todo diferente do grupo. Só é para oração, que oram para filhos nas drogas, que é outra dor que as mães sentem. Muitos filhos nas drogas. Eu oro para filhos que estão fora da igreja, fora da presença do Senhor, fora de casa, para maridos. Então, queridos, eu pergunto aqui, falando desse mães, pais, não desistam. Não desistam. Sempre vai ter alguém precisando de você. Igreja, vamos orar. E eu vou falar com vocês, eu vou descer. Porque o que eu vou falar agora eu não quero repetir.
eu não posso me esconder. Eu não posso. Sabe por quê? Porque se eu chegar lá em casa, eu vou ser cobrado. Sabe como você pode me ajudar? Eu não sei. Alguém aqui também vive que eu estou vivendo. Mas sabe como você pode me ajudar? Mas tem algo que você pode fazer. E esse algo é dia 30 de outubro. Eu estou falando como mãe. Eu estou falando como vó, porque eu tenho 4 netinhos. Eu estou falando como uma líder hoje, no Brasil, fora do Brasil, que cuida de mais de 500 mulheres, mães, esposas e vós, que estão sofrendo na pele. Que estão sofrendo na pele a omissão da igreja, a omissão da família e a omissão das igrejas. Se você está em dúvida em quem votar, se você está em dúvida, eu só quero te lembrar de uma coisa: nós temos 2 candidatos hoje. Eu não sou política, queridos. Eu tive que entrar para um grupo de política porque eu tive que aprender, eu sempre fui contra. Cristão não tem que falar de política, cristão não tem que entrar em política. Então para que você ora pedindo homem e mulher de Deus lá? Que homem e mulher de Deus que está no mundo? Que homem e mulher de Deus que vai tomar para o Brasil? Me fala. Mas Deus falou isso comigo, queridos. Eu quero homem e mulher de Deus governando a nação. Eu quero homem e mulher de Deus. E se eu quero homem e mulher de Deus, tem que ser cristão sim. Nós temos que orar com o irmão abençoado como Nicolas Ferreira, menino de 26 anos, que está sofrendo na pele, mas que está defendendo a igreja do Senhor Jesus, que está defendendo a família. Você tem 2 opções. Nenhum dos 2 é o salvador da pátria, nenhum dos 2 é o melhor que existe. Mas eu quero te dizer, eu estou falando isso na autoridade, pastora, me perdoa. Mas isso foi falado na minha igreja. E eu, como missionária, como intercessora, eu tenho que falar com você, mãe, com você, pai. Você pode me ajudar como mãe de vocês, pai. Não permita que o candidato que está aí, querendo destruir a família, essa família que Deus instituiu, essa família que Deus criou e delegou ao homem e à mulher, ao esposo, à esposa e os filhos, o título de família. Olha que Deus. Isso é família. Pensa nessas crianças. Há 23 anos atrás, os jovens da Venezuela estavam apoiando um partido que hoje os filhos deles estão catando lixo na comida. Então eu quero te dizer isso. Pense no seu voto de Pense. Ou você vota em alguém que mesmo não sendo evangélico, a Bíblia fala o quê? A mulher santa santifica. Então pense nela, que é ela. Eu não estou falando aqui do candidato, eu estou falando da esposa dele, que tem pagado por isso pelas coisas, porque ela é uma mulher de Deus. Se você falar comigo que ela não é uma mulher de Deus, você me perdoa, porque ela é, ele pode não ser, mas ela é uma mulher de Deus. Então você pense naquele que, queira ou não, está defendendo a sua família, a sua criança. Ou pense naquele que já declarou que ele pode casar homem com homem, mulher com mulher. Ele já declarou que o LGBT vai ter uma cadeira assim,
deixar de falar, porque Deus está levantando a igreja dele. E a igreja dele. Amém, queridos? Eu gostaria que vocês ficassem de pé comigo e orassem. Eu queria que vocês tivessem autoridade. Porque o que eu estou fazendo aqui, eu estou tendo autoridade. E estou tendo a ousadia que Deus me deu e deu a você. Amém. Deus está dando isso à nossa distância. Não podemos aceitar o diabo tem nos confrontado dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. 2 Crônicas 32. Quando Senaqueribe foi lá e confrontou Ezequias dentro de Jerusalém. E ainda riu e debochou. E é isso que está acontecendo. É isso que o povo está falando de nós aqui dentro. Senaqueribe falou dessa forma. Que isso? Se eu venci os deuses, de vários deuses dos outros, quem é esse Deus seu, Ezequias? Esse Deus seu não pode nada. Mas nós estamos permitindo. O inimigo está nos confrontando dentro de nós. Portanto, queridos, vamos fazer o que Ezequias e Isaías eles oraram. E o que aconteceu com Senaqueribe? Foi tragado. E o diabo precisa ser tragado dentro da nossa casa. Feche seus olhos. E olhe comigo, pensando na sua família. Pense em seus filhos. Pense em seus netos. Pense em seus irmãos, seus sobrinhos. Aleluia. Pai amado, Pai querido, Deus soberano, o grande eu sou. É diante do teu nome, meu Pai. É diante do teu nome que eu estou aqui. É na autoridade que o Senhor me deu. Pai, que essa mesma autoridade alcance meus irmãos aqui. Que essa mesma autoridade alcance aqueles que têm se calado, que têm fechado as suas bocas, meu Pai. Que tem visto, Senhor, Senaqueribe entrando dentro da sua casa, através da internet, através, ó Deus amado, das más companhias, através das informações errôneas, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que tem, Senhor, destruído a mentalidade dos nossos filhos, tem tirado a identidade dos nossos filhos, tem tirado a identidade da família, meu Pai, porque nós, como pais, temos nos calado. É filhos, Senhor Jesus, que estão desobedecendo, é filhos que estão, Senhor, obedecendo. Pai, não permita isso, Senhor. Visita, Espírito Santo de Deus, cada lar representado aqui nessa igreja. Visita cada lar, visita, Pai, o coração desses pais, o coração dessas mães. Deus, que nós não venhamos desistir, que nós não venhamos desistir. Levanta teu povo, levanta a tua igreja com coragem, Senhor, com coragem para fazer com que o inimigo vá de retirada, Pai. O nosso lar é do Senhor Jesus, a nossa casa te pertence, Pai. A nossa casa foi levantada como lugar de adoração, como lugar de louvor. Deus, visita, Pai. Visita a liderança das igrejas. Visita, Senhor. Dê coragem aos pastores. Dê coragem, Senhor, aos líderes. Ó Pai, para pegar essa causa. Para se colocar de joelhos por essa causa, Pai. Nós entregamos ao Senhor a nossa família. Entregamos ao Senhor a nossa casa. Entregamos ao Senhor, meu Pai, os nossos familiares. E não nos deixa temer diante do inimigo, Pai. Não nos deixa temer diante das circunstâncias, Senhor. Assim como o Senhor me levantou para guerrear pelos filhos, para guerrear, para ter meu filho de volta. Porque o meu filho, Senhor, eu profetizo que ele é um pregador do Evangelho, que ele vai vir nessa igreja, Senhor, e dar testemunhos, ó Pai. Assim eu profetizo na vida daquele que está perdido, que está nas drogas, que está no alcoolismo. Eu profetizo na vida daquele rebelde. Traz, Senhor Jesus, de volta. Traz de volta o primeiro amor do coração. Traz de volta para a tua casa. E principalmente, Pai, traz para nós pais, ó Deus, a autoridade, Senhor, para governar a nossa casa. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Amém.